Como é que vocês estão? Como foi aí de final de semana? Estudaram? Pronto. Então, assim, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Ainda classes gramaticais. E hoje é uma classe gramatical que aparentemente não tem muito o que se falar, mas tem, tá? Eu quero dizer que essa classe gramatical que nós iremos estudar hoje não é uma classe gramatical, não são conceitos que a gente aprende apenas, né? Quando a gente tá lá atrás. A gente hoje vai acrescentar mais algumas informações, tá? Então hoje nós vamos ver numerais. Professora, numeral? Gente, tem certeza? Sim, absoluta. É uma classe gramatical também. Por quê? Porque acompanha substantivo, tá? Então, nós classificamos os numerais como uma classe gramatical variável, porque flexiona em gênero e número, e dependente. Por quê? Porque só exercerá sua função mediante a relação com um outro termo, que no caso é um substantivo, certo? Mas vamos entender aqui o conceito que eu trouxe vamos contextualizar aqui o conceito que eu trouxe para vocês. Numeral é a classe de palavras que dá a quantidade, posição, fração e a multiplicação dos substantivos, certo? Então, é basicamente isso. Nós temos aí 4 conceitos para numerais, porém, eu vou acrescentar mais um, certo? Que geralmente, comumente, a gente não estuda, mas eu trouxe para vocês. Então, primeiro a gente vai ver o que é o numeral cardinal. O numeral cardinal, gente, nada mais é do que o numeral que quantifica, dá uma ideia de quantidade, certo? Aí o exemplo, 3 alunos passaram na USP. Então, 3 é o numeral cardinal, está quantificando o substantivo, beleza? Os numerais coletivos, que é esse conceito que comumente a gente não estuda. A gente vai passar a conhecer agora. Porque existem alguns numerais que realmente tratam-se de conjuntos, né? E aí nós conceituamos como numerais coletivos, que como eu acabei de falar, indicam conjuntos numéricos. Quando eu digo assim, uma dúzia de ovos, dúzia é um conjunto, né? Uma dupla de alunos, mesma coisa. Mais de um, então um conjunto. Então nós temos aí os numerais coletivos, certo? Numerais fracionários dão uma ideia de fração, né? De fracionar, de divisão. E aí eles vão concordando com o substantivo, né? Com o numeral que está acompanhando. E aí o exemplo, ele comeu 2/3 de sua maçã. Terços dá uma ideia de divisão, tá? Então, todo numeral que dá essa ideia, nós conceituamos como numerais fracionários. E os numerais multiplicativos dão uma ideia de multiplicação, né? Então, havia o dobro de palavras. Eu estou dando uma ideia de multiplicação. Beleza? Até aí tá de boa, né? Ótimo. Numerais ordinais dão uma ideia de posição em relação ao espaço, ordem, sequência, né? Recebeu seu primeiro salário após um mês de trabalho duro. Então, é uma ideia de posição, de sequência. Como eu havia falado no início da aula, o numeral é a classe gramatical que a gente considera como variável. Por quê? Porque vai flexionar. Flexiona tanto em gênero como em número. E aí a gente vai ver agora a flexão de gênero, que é feminino e masculino, certo? Então, e assim, ó, é importante lembrar que existem algumas regrinhas para cada tipo de numeral, tá, gente? Para cada tipo de numeral cardinal, fracionário, ordinal. Então, cada um tem uma regrazinha básica. Vamos lá para cardinais primeiro. Ó, os números 1 e 2, observem, 1 e 2 e os que indicam centenas a partir de 200. Então, os números 1, 2 e os que indicam centenas a partir de 200 vão flexionar em gênero. Então, vão concordar, vão passar para o masculino, para o feminino, depender aí do substantivo que está acompanhando. Ó, tenho um amigo, tenho uma amiga, né? Esse um aí, enquanto numeral, perceberam que flexiona? Vai concordar com o substantivo que está acompanhando. Tenho 200 folhas de papel, não tenho 200, tá, gente? Então, recapitulando, numerais cardinais 1, 2 e as centenas caso ele esteja no feminino. Ó, terminados, além disso, né, nós também temos os numerais terminados em ão. Aí, nesse caso, eu já até antecipei uma informação para vocês. Os numerais terminados em ão vão flexionar em número, né? Ão, ons, milhão, milhões, bilhão, bilhões.
E os demais são invariáveis, eles não vão flexionar de jeito nenhum, certo? Os numerais cardinais 1, 2 e as centenas a partir de 200, aí aqui eu só tenho alguns exemplos para que vocês possam ver. Um menino e 2 meninas foram premiados. Uma menina e 2 meninos foram premiados. Perceberam? Exportamos 500 quilos de minério de ferro. Exportamos 500 toneladas de minério de ferro. Perceberam aí a flexão? Então, 1, 2, as centenas a partir de 200 vão flexionar em gênero. O número ambos, porque ambos, gente, é uma palavra que indica número. Vai indicar o quê? 2, certo? Então, eu posso considerar essa palavra como número também. Substituindo o cardinal 2, flexiona-se em gênero concordando com o substantivo. Então, ambos os alunos estavam presentes, ambas as alunas foram premiadas. Então, a palavra ambos, que a gente substitui pelo numeral, substitui o numeral 2, vai flexionar em gênero também de acordo com o substantivo que estiver acompanhando. Se o substantivo for masculino, fica no masculino. Feminino, passa para o feminino, ok? Numerais ordinais, eles vão flexionar tanto em gênero quanto em número, tá, gente? Então, eles vão concordar aí com os substantivos de acordo com o gênero que ele estiver acompanhando. Então, a 8ª nadadora da nossa equipe chegou em 23º lugar. Então, perceberam? Ele vai flexionar tanto em gênero quanto em número. Tá de boa até aí, né? Ótimo. Todos os numerais cardinais vão flexionar em gênero. Primeiro, primeira, segundo, segundo, oitavo, nono, nona, oitava, 20º, 20º. Então, todos os numerais ordinais flexionam em gênero, beleza? E em número também. Os multiplicativos flexionam-se em gênero e número quando são usados como adjetivos. Como assim como adjetivos, professora? Sempre que estiver acompanhando o substantivo. Lembram? Toda classe gramatical que acompanha um substantivo, nós consideramos como adjetivo. Um pronome adjetivo, o próprio adjetivo. Os numerais multiplicativos são considerados como adjetivos por esse fato, porque acompanham um substantivo. E não se flexionam quando são usados como substantivo. Então, qual é a regra? Se o multiplicativo estiver acompanhando um substantivo, vai flexionar. Se ele não estiver acompanhando o substantivo e exercer a função de substantivo, ele não flexiona. Olha o exemplo. O carteador costuma fazer apostas duplas e triplas. Então, duplas e triplas, então, está acompanhando o substantivo apostas. Então, nesse caso, a função desses dois numerais é de adjetivo. Por isso, flexiona. Olha o segundo exemplo. Esta empresa produziu o triplo do ano anterior. Nesse caso aqui, ó, o triplo não está exercendo a função de adjetivo, ele está exercendo a função de substantivo. Olha sendo acompanhado ali por um artigo. Lembram? Toda classe gramatical acompanhada por um artigo, nós dizemos que está exercendo a função de substantivo, porque o artigo tem essa função, substantivar. Então, ele substantivou o numeral. Nesse caso, nesse segundo exemplo, o triplo é substantivo, por isso ele não vai flexionar. Fracionários. Eles vão flexionar em número de acordo com os cardinais que estiverem acompanhando também. Então, o rapaz pagou 1/3 da dívida, 5/4 da dívida. Então, os numerais fracionários vão concordar de acordo, vão flexionar de acordo com o número que está acompanhando. Beleza? Tá de boa, né? Simples, né, gente? Observações. O numeral fracionário. Muita gente tem comete esse erro, né? Quando utiliza a palavra meio. Por quê? Porque a palavra meio pode ser numeral ou pode ser advérbio de modo, tá? Então, assim, quando ele for advérbio de modo, não flexiona. Advérbio não flexiona, é uma classe variável, só vai flexionar quando ele for numeral. Muitas pessoas dizem assim, ó, ela está meia triste, ela está meia cansada. Então, isso é horrível, não existe isso aí, meia de metade. Tá? Meia é numeral. Se você quer expressar um estado, um modo como a pessoa está, então é meio. Não existe meia para esse sentido. Então, o horário do voo é meio-dia, ó, metade do dia. Então, vai flexionar. Meio-dia e meia, tá? Então, meia hora. Nesse caso, flexiona. A menina estava meio insegura. Nesse caso, não flexiona porque aí não é numeral. É um advérbio, tá? Então, meio, exercendo a função de advérbio, não flexiona. Meio, exercendo a função de numeral, vai flexionar de boas. Então, você precisa se ligar nisso aí, ok?
Aqui outros exemplos, né? Comprou meio quilo de arroz, comprou meia tonelada de arroz, completou a corrida em 2 minutos e meio, completou a corrida em 2 horas e meia. Então, numeral vai flexionar tranquilamente. Mas agora, assim, a gente percebendo a flexão de gênero, apesar de que eu já antecipei algumas de número, a gente vai ver agora a flexão do numeral em relação a plural e singular, singular e plural, certo? A flexão dos números cardinais, essa aqui eu já antecipei para vocês. Todos os cardinais terminados em ão vão flexionar em para ons, né? Bilhão, bilhões, trilhão, trilhões. Os ordinais também flexionam em número, certo? Só vão flexionar em número se exercerem a função de adjetivo e não de substantivo, foi o que eu falei há pouco. E os fracionários vão flexionar em número de acordo com o número que estiver acompanhando também. Foi o que eu falei anteriormente. Se for 1, então o número fracionário vai ficar no singular. Mas se eu utilizar qualquer outro número cardinal, 5 meios, não é 5 meios não, viu gente? 5 meios, porque 5 dá a ideia de mais de 1, certo? 2 terços, 3 quintos, 1 terço, 1 quinto. Então, os números fracionários concordam de acordo com o número que estiver acompanhando. Observações a fazer. Nessa hora aqui, nesse momento aqui agora, na aplicação dos numerais que vocês precisam ficar atentos, tá? É um pouquinho assim confuso, mas vocês vão pegando na prática, certo? Então vamos primeiro em relação aos números cardinais, aos numerais cardinais. Preste atenção nessa observação. Algarismos romanos colocados após as palavras papa, século, reis, até 10, os numerais romanos até 10, colocados depois dessas palavras citadas, papa, século, reis, serão lidos como ordinais. Então, Papa João Paulo VI, né? Papa, esse capítulo esse é o 11º capítulo, certo? Nesse caso aqui é uma observação. Agora, do 11 em diante, os numerais romanos, a partir de 11, colocados também depois desses termos de papa, século, reis, aí você lê como número cardinal. Papa Bento XVI, certo? Então, os números romanos até 10, você vai ler como numerais ordinais, certo? Isso quando eles são colocados após as palavras citadas. A partir de 11, você vai ler como número cardinal. Observação, se vierem antes, serão sempre lidos como ordinais. Então, esse é o 11º capítulo, beleza? Na numeração de letras, avisos circulares, portarias e outros textos oficiais com algarismos arábicos são lidos como numerais ordinais até o 9 e como cardinais até o 10. Então, o governo baixou a portaria 8ª, tá? Por quê? Porque até o 9, até o 9 você vai ler como número cardinal. Conforme o artigo 15, a partir do 10 você vai ler como número cardinal, beleza? Numeração de páginas, folhas, textos, casas, apartamentos são lidos como cardinais. Releiam a página 12, moro na casa 4. Moro na página 4, foi ótimo. Então, releiam a página 12, moro na casa 4. Por que eu li como número cardinal? Porque exercendo essas funções de página, de folha, de texto, de casa, apartamento, são lidos como números cardinais. Se o algarismo vier antes do substantivo, aí eu vou trocar. Ao invés de eu ler como número cardinal, vou ler como número ordinal. Então, li a 6ª folha do jornal. Então, foi antes de folha, é o número ordinal. Li a folha 6. Depois do substantivo folha, leio o número como cardinal, certo? Ainda com relação aqui, outros exemplos, né? Segunda casa, casa 2. 15ª cabine ou cabine 15, observam aí, o número está antes do substantivo, eu leio como ordinal. Depois do substantivo, como cardinal. 11ª vaga, ou vaga 11. Terceiro salão do automóvel, 2ª maratona estudantil, 8ª Copa do Mundo. Ok? Atenção, observação, e se liguem aí, viu, gente? Quando se quer fazer referência ao primeiro dia do mês, sempre você vai utilizar como número cardinal, tá? 1º de abril, 1º de setembro. Então, você não vai falar 1 de setembro. Você não fala. Quando é o primeiro dia do mês, você vai ler
como número ordinal, certo? Alguma dúvida, gente? Difícil não, é facinho. É só vocês. Assim, na verdade, esse assunto é mais por questão de atenção mesmo, né? De posição, de colocar. Como você vai fazer essa leitura vai depender muito dessa atenção que vocês vão ter, certo? Nenhuma dúvida, eu espero que não, mas caso vocês tenham, anotem essas dúvidas que aí em nossa aula a gente tira, ok? Então, um beijão, um cheiro e até a nossa próxima aula.